Que maravilhoso, né? Quando nós começamos a estudar o livro de Jonas, nós começamos a nos encantar com a experiência de Jonas, a nos encantar com a pessoa de Deus que a gente vai conhecendo dentro do livro de Jonas. Vamos nos identificando um pouquinho com esse profeta, vamos nos identificando não só com a sua, como Deus vai tratando a vida dele, como Deus, e ele vai nesse processo de tratamento obedecendo a Deus, mas nos identificamos também com as suas fraquezas, com as suas limitações, entendendo que ele está lutando consigo mesmo, e a gente vai aprendendo através desse profeta essas lições, lições que estão expressas em seu livro, que é um livro que vai contando essa história maravilhosa. Só para vocês terem uma ideia, quando nós falamos em missões, algo que sai com uma missão de levar o Evangelho, ou levar Deus a outras pessoas, para nós, Jonas foi o primeiro missionário a levar a palavra de Deus aos não-judeus, aos gentios, ou aqueles que não eram do povo que Deus estava formando o povo judeu. Então a palavra de Deus, a vontade de Deus, a missão deles, eles entendiam somente para ele. Então a missão, até Jonas, era compreendida que Deus é um nosso Deus, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nós podemos recorrer, nós podemos buscar ajuda. Então era um povo que vivia em si mesmo, era um povo que vivia com a sua religiosidade para si mesmo. Quer dizer, ele não via uma missão maior, ele não via uma missão superior a não ser ele mesmo. E às vezes nós temos essa tendência de, na vida ou pela vida, estar olhando somente para nós, o que nós queremos, o que nós desejamos, o que é bom para nós, e nós nos esquecemos de uma missão que Deus tem para cada um de nós, que não tem a ver conosco mesmo, mas tem a ver com o próximo, tem a ver com o outro. É tão bom quando a nossa vida pode ser útil para outra pessoa, é tão bom quando os nossos valores podem ser compartilhados com outras vidas, quando nós podemos enriquecer, sermos generosos, de não olhar somente para nós, mas olharmos aqueles que estão ao nosso redor e que precisam de nós. Pode parecer um contrassenso a experiência de Jonas, que ele estava tendo essa relutância de sair de si mesmo para o próximo, mas nós aprendemos muito disso dentro desse livro, porque na verdade, historicamente, é a primeira vez, que a palavra de Deus e Deus é levado a um outro povo sem ser o povo judeu. Então, nós estamos tendo a primeira experiência missionária, onde um grupo de pessoas que conhecem a Deus, entendem a sua missão, compreendem o seu papel na sociedade, de não pensar somente em si mesmo, mas pensar nos outros, em ajudar os outros. E quando nós olhamos isso, vemos assim, a gente acha que essa experiência missionária só aconteceu no Novo Testamento, que Deus estava preocupado com o próximo ou com o mundo no Novo Testamento, quando Jesus veio e depois da sua ressurreição, e os seus discípulos, e aí espalhou o cristianismo, espalhou a palavra de Deus por todo o mundo. Mas muito antes disso, e nós vemos aqui nessa experiência de Jonas, Deus trabalhando não só na vida dele, mas trabalhando na perspectiva que ele tinha da vida, de Deus e dele mesmo. Quanto de nós às vezes só olhamos e temos olhos para nós mesmos, para o nosso umbigo, para aquilo que nos interessa, esquecendo que Deus tem uma missão. Quando você perde essa perspectiva de uma missão na sua vida, você perdeu a vida, porque a vida só tem sentido se ela tiver uma missão, e se ela for impossível sem ser com Tom Cruise, melhor ainda. Quando é uma missão quase impossível, ela se torna mais atraente, mais gostosa. Não sei se você assistiu, a Missão Impossível 1, 2, 3, não sei se tem 4, mas você vê assim que quanto mais difícil, quanto mais complicado, mais interessante é, mais a alegria é. E eu creio que a missão cristã é quase uma missão impossível,
porque ela envolve tantos valores, tantas coisas, mas quando você se dispõe a isso, você vive uma vida de aventura, você vive uma vida de alegria, de coisas acontecendo ao seu redor, de coisas aparecendo na sua vida, de coisas que te chamam e te levam e acontecem, e você tem existência, você tem vida porque você tem missão. Mas quando você não tem missão, você vive em si mesmo. Você vive para si mesmo, você vive em si mesmado, né, na sua vida, olhando para o seu umbigo. Aqueles que podem olhar, tem aqueles que não conseguem mais olhar. Não é o meu caso, tá? Mas assim, existem alguns aqui no nosso auditório, né, que já tem essa dificuldade. Mas quando a gente age assim, a gente perde a vida. Quando Deus trabalha com Jonas, não está trabalhando só com Jonas, está trabalhando com o povo dele. Quando Deus trabalha na vida de Jonas, dando essas experiências a ele, Deus está falando não só a uma pessoa que estava vivenciando esse em si mesmo, mas Ele está falando a um povo que se esqueceu da sua missão, da sua vida, da razão da sua vida. Quando você esquece da sua missão e acha que a sua missão é só você perdeu a perspectiva da vida. Quando você entende que a missão da sua vida é você ter sucesso, você alcançar as coisas, você atingir as coisas, quer dizer, você tem uma missão muito reduzida perto daquilo que Deus tem para você, perto daquilo que Deus quer fazer com você, e Deus de alguma forma vai tentar tirar você disso, Deus vai tentar remover você dessa visão mesquinha, dessa visão egoísta que você possa estar tendo, para que você possa experimentar a vida, porque uma vida sem missão é uma vida pacata, né? E às vezes eu tenho medo, né, de pessoas que sabem quando vão se aposentar, quanto vão ganhar, quanto vão viver, o que vão ter, quer dizer, aquela coisa previsível, né? O europeu é mais ou menos assim, ele já nasce, né, sabendo, as pessoas na Europa, até pouco tempo, antes da crise, antes do maremoto, antes do problema econômico, né, eles viviam em si mesmo, né, eles viviam programados, já sabendo que ia ser professor, ia ser operário, ia ser alguém de escritório, e já sabiam todo o percurso da vida, uma vida previsível, uma vida chata, uma vida que não acontece nada. Eu creio que a Europa agora e os Estados Unidos estão se mexendo, né? Estão aprendendo a entender a bênção da crise que nos tira da visão para nós mesmos e nos faz olhar o próximo e ver aquilo que Deus tem para nós como missão total, não uma missão exclusivista, uma missão olhando para nós. Então, quando eu olho para o livro de Jonas, que nós estudamos durante todo esse período, eu vejo que essa lição é para mim. Eu vejo que essa lição é para a nossa igreja. Eu vejo que essa lição nos chama a atenção daquilo que não estamos observando na nossa vida, que falta uma missão. E de preferência, uma missão impossível. Quando nós pensamos assim, no tamanho da nossa cidade, quando nós pensamos talvez naquelas pessoas que estão à nossa volta, falam, puxa, mas como isso pode acontecer? Quanto mais difícil, quanto mais impossível, mais dependência de Deus, mais força de Deus e capacidade de Deus nós vamos ter. Então Deus vai trabalhando com Jonas para tirar ele daquela área de conforto. Não só conforto, mas comodismo. Porque quando você não tem uma missão, você está cômodo. E o comodismo não precisa só se dar em coisas boas. Tem pessoas que ficam cômodas em situações ruins. Tem pessoas que são cômodas no, tá bom, já estudei, já trabalhei, já é isso mesmo. Quer dizer, elas se acomodam na sua vida. Tem esse comodismo, essa paralisia de vida. E quando a gente olha e vê como Deus se preocupa conosco, como Deus olha-nos individualmente, olhou Jonas individualmente, mas olhou Jonas e através de Jonas todo um povo, toda uma nação, toda uma religião que Deus estava despertando para essa missão. E a gente vê que Deus não mede esforços, por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente não queira ver essa missão, a nossa missão é realmente
chegar a Nínive, a nossa missão é chegar a essa grande cidade. Quer dizer, não, eu não quero ver as necessidades, eu não quero ver os desafios, eu quero ver aquilo que é cômodo, aquilo que é tranquilo. Vou pegar meu barquinho, vou subir rio acima, ali no mar acima, vou ficar na minha área de conforto, no meu, né? E mesmo na crise, porque mesmo quando Jonas entra no barco e tem todo aquele problema do maremoto, dos ventos, das ondas gigantescas, né? Mesmo numa situação ruim, ele fica acomodado, esquece da sua missão, esquece do que Deus tem chamado ele. Então, às vezes nós podemos estar numa situação sem problemas ou com problemas, mas acomodados, sem perceber que Deus está tentando nos despertar. Deus está tentando nos movimentar para que a gente saia de si mesmo e olhe para o mundo, olhe para Nínive, olhe para a missão que Ele tem para cada um de nós. Nós temos uma razão para viver, nós temos uma razão para existir nesse mundo, e essa razão tem a ver com a nossa missão. O propósito porque eu estudo, o propósito porque eu trabalho, o propósito porque eu caso, o propósito porque eu vivo. Existe um propósito nisso. E isso me leva à missão que Deus tem para cada um de nós. Será que você já pensou qual é a missão que Deus tem para você? Será que você já pensou nesse desafio tremendo e que Deus vai te capacitar para fazer? Ou será que você ainda está preocupado com você mesmo, com a sua vida, com o que você quer, com o que você deseja, com o que você quer construir? Mesmo passando situações talvez terríveis financeiras, ou de saúde, ou emocionais, você é que nem Jonas, entra no barco, vai lá para o fundo, dorme, faz conta que está acontecendo comigo. Não é comigo, não está acontecendo nada comigo, né? Quer dizer, você está escondido ali, deprimido, isolado. Mas a gente vê que Deus chacoalha Jonas, chacoalha aquele a quem ama, traz crise aquele chama para essa missão. Eu fico honrado, eu me sinto honrado de Deus ter nos chamado para uma missão, porque senão minha vida seria sem propósito. Se a minha vida é só para eu mesmo existir, eu mesmo em mim mesmo não há nada. Porque tantas pessoas são mais inteligentes do que eu, têm mais dinheiro do que eu, têm mais coisas do que eu, faz mais coisas, quer dizer, e eu nunca vou ser isso. Quer dizer, quando eu encontro a minha missão, você está debaixo do mesmo guarda-chuva, do mesmo patamar de responsabilidade e de ação. E você tem os mesmos recursos, porque Deus que vai capacitá-lo para essa missão. A diferença está assim, se eu assumo essa missão ou se eu não assumo. Se eu assumo, Deus me cobre, Deus me sustenta, Deus me capacita, Ele me dá um emprego, Ele me dá saúde, Ele me dá alegria, Ele me dá tudo o que eu preciso para cumprir essa missão. Agora, se eu não assumo essa missão, eu estou por mim mesmo. Eu estou vivendo ao léu e à tempestade que essa vida nos apresenta. Talvez Jonas pensou que isso não viria a acontecer a ele. Afinal de contas, ele era um profeta, era um homem de Deus, era um homem que pertencia à nação de Deus. Mas não, isso acontece a todos, aqueles que são de Deus e até aqueles que ainda não conhecem a Deus, como o caso da cidade de Nínive, que não havia temor nenhum a Deus, que não havia nenhum tipo de adoração ao único Deus, e que eram pessoas bárbaras, pessoas cruéis, pessoas terríveis, pessoas sem amor, pessoas sem alegria, pessoas que feriam, matavam, escravizavam, e Deus também se incomoda com esse tipo de pessoa. Então Deus se incomoda com todos, com aqueles que já são deles, como Jonas e todos os judeus, como também aqueles que não são dele, que ainda serão dele, que vão pertencer a ele para cumprir a sua missão. E às vezes as tempestades, os maremotos, às vezes o ser engolido pelo peixe, vivenciar essa experiência de estar em entranhas e ir ao fundo do poço, nos leva a despertar para essa missão. Jonas tinha uma missão, e a missão era a vontade de Deus de levar a palavra de Deus àqueles que não conheciam, àqueles que viviam, né, na barbaridade, viviam naquela situação terrível.
O capítulo 3, o finalzinho dele, depois do capítulo 2, que Jonas ora, se arrepende, reconsidera a sua atitude, no capítulo 3 você vê o que a missão de Jonas produz. Nós estamos falando de uma nação poderosa como os ninivitas, estamos falando de uma nação dominante, o império ali da Síria que reinava ali, e nós estamos falando de um povo que se arrependeu e se voltou para Deus. Interessante essa maneira como Deus trata e Deus lida não só com os seus, mas aqueles que Ele quer fazer seus, como as pessoas de Nínive, que Deus tinha compaixão de cada um deles ali. Mas é interessante que o caráter de Jonas vai mudando no decorrer da sua experiência, da sua vida. Não muda de uma vez só, não muda quando ele se converteu, não muda, vai mudando à medida da sua experiência, vai mudando à medida do seu conhecimento, vai mudando à medida dele ser marrudo. Mas o capítulo 4 narra muito da personalidade e do caráter de Jonas, também como narra muito da personalidade e o caráter de Deus nas nossas vidas. Veja que coisa interessante, né? O versículo 10 do capítulo 3, que é o último versículo, diz assim, do capítulo 3, versículo 10: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então a gente vê como Deus abençoou aquele povo, salvou aquele povo, libertou aquele povo. A mesma coisa aconteceu com Jonas. Quando Jonas, realmente se converteu ali na barriga do peixe, passando todo aquele drama que ele vivenciou, quando ele se confessou, quando ele pediu perdão, falou: Deus, eu quero voltar para a sua missão, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero parar de fugir, me coloca no caminho tal. A gente vê que também no finalzinho do capítulo 2, versículo 10 também, coincidentemente, capítulo 2, versículo 10, e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus salvou Jonas, Deus libertou Jonas da morte, Deus deu a ele novamente uma missão. Então a gente vê Deus salvando Jonas, Deus salvando Nínive. Interessante que Jonas é o personagem desse livro e vai narrando essa história bonita dele, e de conhecer ele, talvez nos identificarmos com ele. Veja comigo então agora o capítulo 4, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Descontente com quem? Ele ficou por quê? Veja, no versículo 10, o versículo anterior do capítulo 3, diz que aquele povo, eles foram convertidos, eles abandonaram seus maus caminhos, isso é a conversão. Deus mudou a sorte deles, em vez de destruí-los, Deus os abençoou pela atitude que eles tomaram, porque eles abandonaram e fizeram o que era certo. Mas Jonas, que Deus está trabalhando o caráter dele, trabalhando a personalidade dele, ele tem uma recaída quando ele vê aquilo acontecendo. Ele pensa que porque ele pensava que só ele era abençoado, ele pensava que só o povo dele era abençoado. Quando ele viu aquele povo ruim, quando ele viu aquele povo terrível ser abençoado, ser perdoado, ele ficou incomodado com aquilo. Veja o que acontece, e isso vai revelando o caráter e a personalidade de Jonas. Capítulo 4, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele disse, e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Veja a atitude de Jonas. Quando a gente começa a ler o livro de Jonas, acha que a coisa acontece ali no porto, acontece ali na cidade.
Parece que o acontecimento vem quando ele tem essa missão de Deus, esse chamado de Deus. Mas na verdade, a coisa é um pouco anterior. A coisa acontece na casa dele. Veja, o versículo, o versículo 2 diz assim: e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso o que eu disse quando ainda estava em casa? Quer dizer, essa referência em casa mostra que muita coisa acontece nas nossas casas, acontece na nossa criação, na forma em que fomos criados, na forma que fomos educados, na forma que a sociedade, os nossos pais, o nosso meio nos faz ser. Então, de repente, você é o que é, mas não graças a Deus, mas graças ao meio em que você está vivendo, o meio em que você foi criado, a maneira que foi lidada com você. E isso cria uma cultura sua, de hábitos bons e hábitos ruins, coisas boas e coisas ruins. E aqui nós estamos vendo as coisas ruins de Jonas. Em sua casa, nos seus hábitos, na sua vida, a gente vê que ele era um homem. Veja, versículo 1: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Parece que a vida de Jonas era viver descontente. O que é uma pessoa descontente? É uma pessoa que não está contente. Uma pessoa que não fica contente com nada, nem com as coisas boas ele fica contente. Acontece uma coisa boa, ele já está pensando uma coisa ruim, ele está tendo um outro problema. Quer dizer, uma pessoa descontente, que tem um estado de descontência na sua vida, é uma pessoa que nunca está satisfeita, é uma pessoa que nunca basta para ela. O salário não dá, o que ela tem não dá, as coisas não são suficientes. Quer dizer, é uma pessoa profundamente descontente, não tem alegria. Porque não é só não ter as coisas, mas não ter a alegria de ser contente, de ser alegre, de ser satisfeito. Jonas, na sua casa, e isso reflete na sua atitude com Deus, era uma pessoa descontente, uma pessoa não satisfeita, uma pessoa negativa, uma pessoa que só pensava coisa ruim, uma pessoa que só via coisa ruim. E isso não estou baseado somente nesse versículo. Depois você vai ver nos versículos posteriores que constantemente Jonas, como qualquer descontente, fala o quê? Quero morrer, me mata, me tira dessa vida, eu não quero mais viver, para que serve viver nessa vida? Para que eu nasci, Quer dizer, Jonas era assim. Isso você vê no decorrer do capítulo 4, mostrando como ele era descontente, porque a sua formação e o seu hábito era uma pessoa que não vivia satisfeita, nem alegre, nem feliz. Por isso que quando ele vê a vitória de Nínive, quando ele vê que aquela cidade se modifica, se humilha, ela se restaura, ele fica descontente até com as vitórias. Ele devia ficar alegre: graças a Deus eles não vão matar mais ninguém, graças a Deus meu povo não vai ser mais escravizado, não. Até na vitória ele vê um problema. Até na vitória, na alegria, ele não consegue enxergar as coisas boas que Deus tem feito na vida dele. Você consegue relatar para mim 10 coisas que Deus fez para você essa semana de bom? Mas se eu pedisse 100 coisas ruins que aconteceram na sua vida, 100 é pouco, pastor, deixa eu dar 200 logo, Porque a gente guarda mais as coisas ruins, nós relembramos mais as coisas ruins, quer dizer, nós somos mais descontentes do que contentes, do que satisfeitos, do que felizes. E isso é hábito. É hábito. Não é porque você nasceu assim, ninguém nasce assim. A gente nasce uma folha em branco, e a gente vai sendo escrito nessa vida, a cultura vai sendo formada em nós, e de repente aquilo que a gente acha que é do nosso DNA, na verdade não é DNA, é habituar, Você está com hábito de fazer certas coisas, você foi criado para ser assim. Interessante que muitas vezes eu me vi nessa condição, do direito de não ser feliz. Eu me via nessa condição, quando era criança, quando era jovem, porque a felicidade para mim estava marcada com coisas erradas.
Tudo que era feliz estava relacionado com coisa ruim. E aí, isso foi refletindo no meu hábito de achar que qualquer nível de felicidade ou satisfação tinha uma implicação ruim ou má. Então, eu não desejava e eu não aceitava coisas boas na minha vida, porque eu achava que aquilo não era certo. Não tem lógica, não tem razão, como Deus fala, qual é a sua razão para Jonas? Não tem, né? Deus pergunta para Jonas, qual é a tua lógica, qual é a tua razão para ele? Não tem, você é assim. Sua vida te formou assim, e isso é hábito. Quando eu entendi que não há relação, pelo contrário, né, da felicidade com coisas ruins, e que eu poderia ser feliz e alegre com todas as coisas, a minha vida mudou, e eu precisei mudar o meu hábito, porque eu era negativo, eu pensava e só via coisas ruins, nada estava bom, sempre podia melhorar, sempre podia fazer diferente, nunca tinha uma celebração, uma alegria, um momento de festividade. Você já olhou para a tua saúde e agradeceu a Deus? Você já olhou para a sua condição financeira? Você vai voltar para casa hoje, que talvez você vai comer um pedacinho de pão, vai comer o resto que sobrou do almoço, né? Você vai ter alguma coisa para comer. Você já agradeceu a Deus de você estar aqui num templo, numa igreja bonita, com um pastor bonito? Quer dizer, você já louvou o Senhor, né, de pertencer a uma comunidade como essa? Ou você é aquele que, não, pastor, hoje está um pouquinho mais fofo do que outro dia, tá? Eu gosto de algumas pessoas aqui na igreja, sempre que me vê, pastor, você emagreceu, que maravilha. Se eu me emagrecesse o tanto que eles me falam, eu já estaria fininho, né? Mas a gente sabe que é o amor, é a felicidade, é o contentamento. E as nossas vitórias só são alcançadas quando você é satisfeito, quando você é contente. E de novo, a referência de casa aqui, quando Jonas fala, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, quer dizer, ele ainda estava em casa, tem uma referência do seu lar, da sua família, do seu habitar, dos hábitos que são criados nas nossas vidas. Veja, o descontentamento, ele pode trazer a uma depressão ou enfurecimento. O primeiro descontentamento que Jonas teve foi uma depressão, capítulo 1. Ele ficou descontente. Não, eu não quero isso que Deus está me dando, não. Eu não quero ter uma missão na minha vida. Eu não quero sair do meu habitat. Eu não quero sair daquilo que é comum a mim. Eu não quero fazer e ajudar. Não, eu vou fazer outra coisa. O que aconteceu com esse descontentamento levou ele a uma depressão, a se esconder, a fugir, a dormir enquanto está tudo caindo, tudo ali afundando. O cara está ali no porão, né? Parece que nada está acontecendo, não é com ele. A primeira experiência de Jonas, do seu descontentamento, foi depressão. A pessoa, ela se fecha, ela explode para dentro, ela faz a bomba interna. Só ela e Deus sabe. Os marinheiros não sabiam, o pessoal da viagem que vendeu o bilhete para Jonas não sabia, ninguém sabia, Jonas só sabia. Só Jonas sabia que ele estava, né, vivendo aquilo. O descontentamento pode ser expressado através de uma depressão, quer dizer, ele vai refletir numa ação de depressão na minha vida, ou pode ser expressado através de uma fúria, nervoso, raiva, irritado. Quer dizer, o descontentamento pode produzir em mim uma pessoa furiosa. Capítulo 4, você vai conhecer um Jonas furioso. Me mata porque você fez isso, sabe que você ia ajudar esse povo, não era para ajudar. Quer dizer, de repente ele começa a detonar Deus, a detonar o plano de Deus, nada presta, nada serve, o que você foi fazer? Parece que ele começa a querer dar bronca em Deus, em tudo ali. Por quê? Ele não estava contente, ele estava descontente, ele não tinha um espírito de satisfação, ele tinha um espírito de insatisfação. Na primeira experiência ele se deprimiu, na segunda experiência ele explodiu. Você conhece alguém assim? Né? Ou que se deprime, ou que se explode, ou uma experiência, talvez uma pessoa com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela se deprime e ela explode. Mas tudo isso é hábito, em casa.
da nossa formação. E Deus está trabalhando nos hábitos errôneos de Jonas. Por que Deus está trabalhando nos hábitos errôneos de Jonas? Porque Deus tem uma missão para ele. Deus tem algo tremendo através da vida dele. Deus quer fazer algo maravilhoso e quer que ele curta isso, sabe, que ele aproveite. Quer dizer, Deus começa a chacoalhar Jonas aqui no capítulo 4, não porque ele não fez a missão, ele já tinha feito a missão, mas Deus começa a chacoalhar Jonas porque, cara, você não está feliz, você não está alegre, você não está realizado, você não está curtindo. Quer dizer, como é que você pode ver uma cidade inteira, 120 mil pessoas, e pessoas ruins se tornarem boas e não estar feliz, de não estar satisfeita com isso? E Deus persegue Jonas, tanto no seu descontentamento depressivo ou furioso, porque Deus ama Jonas, ama o seu povo, ama aquelas pessoas que Ele quer bem. Se Deus tem buscado você, procurado você em situações como essa, Ele quer dizer assim, que o diabo tem enganado você, falando que você nasceu assim e vai morrer assim. Você não precisa morrer assim. Você pode sair dessa situação. E Deus no capítulo 4 todo tenta trabalhar com Jonas, de falar: Jonas, olha isso, não tem razão para isso. Jonas, aprende com isso. Veja então comigo, continuando. Capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente, a palavra profundamente quer dizer depressivamente, descontente com isso, e enfureceu-se, quer dizer, de fúria, Ele orou ao Senhor. Veja, a fúria dele já expressa na sua oração, mas revela da onde vem esse descontentamento. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi isso que você disse em casa, e é isso que eu quero tirar de você, esse mau hábito que você teve na sua formação. Essa não é a palavra de Deus, é a minha palavra, tá? Vocês não acham? Vamos ver lá. Foi por isso que eu me apressei. Veja, quando você é uma pessoa descontente, você se apressa a fazer as coisas erradas, Há uma pressa de agir, uma pressa de responder, quer dizer, você não para e pensa: será que é a vontade de Deus? Será que é o que Deus quer? Será que é o que Deus espera de mim? Não, você apressa. A pessoa apressada é apressada para cair rápido, mas a pessoa que para e pensa, ora a Deus, a pessoa que tem 5 minutos antes de agir, ela vai agir com sabedoria. Mas ele apressou em fugir para Tarsis. E ele diz assim, e aí se revela o caráter de Deus: eu sabia que tu és Deus, misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Veja, Jonas conhecia a verdade, mas a verdade, não estava dentro de Jonas. Jonas sabia intelectualmente sobre as coisas de Deus, mas ele próprio não havia experimentado essas verdades. O que Deus quer construir na nossa vida é sermos a imagem e semelhança do seu Filho, ser a imagem e semelhança dele, e nos tornar pessoas como Jonas enxergou a Deus, mas não entendeu que aquilo era para ele. De que forma Jonas enxergou a Deus? Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e a frase seguinte, que é um Deus que perdoa. Quando você é uma pessoa satisfeita, quando você não é descontente, mas é uma pessoa contente e feliz na missão que Deus te deu, nas coisas que estão acontecendo na sua vida, você é uma pessoa misericordiosa, você é uma pessoa compassiva, você é uma pessoa de muita paciência, cheia de amor, e uma pessoa perdoadora. E Jonas não entendeu isso. Jonas sabia disso, sabia que Deus existe, sabia que Ele era Deus, sabia que Ele era Salvador, sabia que Ele era maravilhoso, mas ele mesmo não conhecia isso na sua própria experiência. Ele não estava vivenciando aquilo que já tinha ouvido, e até interessante, aquilo que ele ensinava como profeta. Quer dizer, era um profeta que falava, mas não vivia essa dinâmica da personalidade e do caráter de Deus na vida dele. E aí vem a agressividade, a fúria
de Jonas no versículo 3. Agora, Senhor, agora, nesse momento, essa palavra quer dizer, nesse momento, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que coisa absurda, que coisa ridícula, é agora. Quando Deus falou para Jonas, vai lá para Nínive, não, agora não, agora eu vou para outro lugar, não, vamos fazer, seja feliz agora que Nínive se converteu, agora não. Mas na fúria dele, ele quer a autodestruição, porque a pessoa que não é, uma pessoa que não é contente, que é furiosa ou depressiva, ela está se autodestruindo, ela está se auto-eliminando, e ele quer e deseja essas coisas mesmos. Tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Como é que ele sabe que é melhor para ele morrer? Ele não sabia de nada, ele acha que sabia. E aí Deus faz uma pergunta de esclarecimento, versículo 4, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Gente, quando eu olho às vezes para algumas áreas da minha vida, eu falo, eu estou descontente, eu tenho que pensar, eu tenho razão para estar? Será que não é só mudar o meu hábito? Será que não é mudar só a minha maneira? Eu tento olhar como a maneira como Deus olha. Existe realmente motivo, ou lógica, ou razão para você estar experimentando esse tipo de vida? Deus pergunta para Jonas, você tem alguma razão para essa fúria toda sua? Interessante, Deus ainda está tratando com Jonas. Versículo 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, e foi para uma extremidade, foi para um local bem extremo da cidade. Por quê? Ele queria ver o que iria acontecer. Veja ali, olha. Então, versículo 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo, e sentou-se à sua sombra, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Quando você é uma pessoa como Jonas, descontente, enfurecida, depressiva, a atitude que você tem em relação aos outros, ou às outras pessoas, ou com a própria vida, é observar a vida e os outros de longe. De ir para uma extremidade, veja que interessante, ele vai ao leste, ele vai para uma extremidade da cidade, e ali ele construiu, aqui diz, construiu para si, não foi para um grupo de pessoas, mas para ele mesmo. Ele gostava dele, ele achava que ele era lindo, maravilhoso. Veja quanto eu sou deprimido, veja como eu sou furioso, veja como eu sou raivoso, Quer dizer, construiu para si um abrigo e sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Gente, quando eu vi esse versículo, eu pensei na nossa igreja. Pelo menos algumas pessoas que vêm ou possam nos ouvir da nossa igreja. Pessoas que estão vendo as coisas acontecer na nossa igreja e preferem ir para o leste, preferem ir para a extremidade, distante. Mas eles não vão para simplesmente sair, eles vão para observar, criar para si mesmo um abrigo, uma coisa de que protege ele. Eu vou para o leste, eu vou me proteger do sol, vou proteger de tudo ali, sentar na sombra, porque não vou ter que me envolver com ninguém, não vou ter que fazer nada, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Quando eu olho para esse versículo, eu falo, gente, quantos de nós estão perdendo a missão, porque estão construindo para si, distante daquilo que está acontecendo, um abrigo para observar, para ver o que vai acontecer. Observadores da missão, observadores daqueles que fazem a missão, observadores daqueles que estão realizando a missão, não são pessoas envolvidas na missão.
Jonas podia estar lá no meio de Nínive, festejando, alegrando, curtindo, né? Vivendo aquele momento maravilhoso daquela cidade, da conversão daquela cidade, daquele país, daquele rei e de todas as... Mas não, Jonas vai para o leste. Não quero me envolver, não. Eu vou criar aqui um negócio, vou me proteger. Não vem aqui não, que eu estou bem longe, estou protegido, o sol não vai me... Porque eu só quero ver. Você gosta de ver a alegria dos outros e não ser alegre? Você gosta de ver a vitória dos outros e não ser o vitorioso? Jonas estava assim. Ele sabia que era a missão de Deus. Ele estava vendo a obra de Deus ali, mas a atitude dele, em vez de se envolver com tudo aquilo, ele vai e fica a leste, fica distante e constrói para si um abrigo para observar. A coisa mais feia que tem na vida é você ser um observador da vida, você ser aquele que só vê os outros viverem e você mesmo não vive. A televisão nos traz muito dessa dinâmica de você ver a vida dos outros, e não viver a sua própria vida. Mas não só a televisão não tem culpa disso. Quem tem culpa somos nós, porque às vezes, independente da televisão, a gente não se envolve com nada. A gente não se envolve com alegria, a gente não se envolve com a missão, a gente não se envolve com o trabalho, a gente não se envolve com a igreja, a gente não se envolve com o plano de Deus. Quer dizer, não tem nada a ver com a televisão. Às vezes sou eu que tenho esse mau hábito de ser um descontente, furioso, depressivo, e que crio para mim mesmo um abrigo ao leste escondido só para ver. Só para ver. Acho que quanto mais Jonas via, mais ele ficava irritado. Porque o povo estava feliz, o povo estava alegre, o povo estava liberto, o povo não ia mais morrer, o povo estava numa festança danada. Imagina uma cidade, uma nação, o rei, os governantes, quer dizer, e Jonas lá só, povo feliz, hein? Mas eles vão ver o que vai acontecer com ele. Está acontecendo, mas vai ver o que vai acontecer com ele. Eu não quero estar lá, porque agora está bom, já vai, quer dizer, e ele ficou lá. Isso tem muito a ver com o que acontece posterior na experiência de Jonas, que a gente vai ver agora. Mas esse versículo me chama a atenção de espectadores da vida, não pessoas que estão vivendo, estão fazendo a vida acontecer. Se você não tem uma missão, se você não vive a missão que Deus tem para você, se você é uma pessoa descontente, deprimida ou furiosa, se você é aquela pessoa que gosta de observar os outros e não viver aquilo que às vezes os outros estão vivendo, ou a alegria, ou a luta, né? Você é uma pessoa triste, como Jonas era triste. Eu acho que eu não conseguiria conviver com Jonas muito tempo. Doido, o cara só quer ficar sozinho, o cara só quer ficar deprimido, o cara só vê coisa ruim na vida. Quem quer ficar com uma pessoa assim? Eu não quero. Eu quero uma pessoa melhor do que eu quero uma pessoa alegre, eu quero uma pessoa feliz, uma pessoa que olha para Deus e fala, que maravilha, né? Que coisas boas, né? E que, quer dizer, agora conviver com uma pessoa negativa, depressiva, enfurecida, gente, você vai ficar assim que nem ela. Sai, foge, entendeu? E vive a vida que Deus tem para você. E essa vida inclui a missão que Ele tem para você. Essa missão de amor, de compaixão, de piedade, de perdão. A missão que Ele está traçando para a sua vida. Veja como Jonas era em si mesmo. Veja ali. Versículo 5, né? Nós já lemos. Versículo 6. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Poxa, Deus é tão bom, né? Deus é tão bom que fez uma planta. Jonas estava lá na sua vidinha, no seu esconderijo, observador, mas Deus, pela sua misericórdia, fez uma planta nascer, e essa planta, o objetivo é que ela trouxesse sombra à vida de Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Deus é muito bom, né? O que deu grande alegria para Jonas. Por quê? Porque Deus criou só uma plantinha.
E aquela plantinha só dá para a cabeça dele. É minha. Não dou para os ninivitas, essa aqui é minha, eu não vou compartilhar com ninguém. Deus me deu, ó, tá vendo? Ó, eu tenho a plantinha, vocês não têm, né? Quer dizer, então o Jonas estava assim, viu aqui, ó, que Deus fez, ó, tá vendo? Ó, a planta é minha, a sombrinha é minha. Quer dizer, Jonas estava nessa alegria. Primeiro você vê Jonas alegre, quando Deus faz alguma coisa aparentemente egoísta para ele. Né? Parece que Deus atende a um desejo egoísta dele, mas na verdade Deus está atendendo com outro propósito, está atendendo com outra finalidade. Mas é interessante que é a única vez que vê Jonas alegre. Os egoístas são assim, eles só ficam alegres quando é para ele, só dele, não é ele para os outros, não, meu, só para mim, tal, aquela coisa toda. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um monstro, né? Na primeira vez foi um maremoto, né? Aquele maremoto, aquelas ondas imensas, o barco não se controlava, né? A segunda experiência de Jonas foi entrar na barriga de um peixe, ser engolido por um peixe. Agora vem um grande monstro que Deus manda, que se chama lagarta. Deus mandou uma mísera lagarta atacar. Eu imagino aquela lagarta atacar. Acho que começou a comer aquela coisa toda, correr com aquelas inúmeras perninhas, né? Atacar a planta, né? E aí a lagarta olhou, graças a Deus, né? A lagarta louvou o Senhor, né? Que ela agradeceu a Deus porque ela tinha comida para aquele dia, né? E a lagarta se satisfez ali, comeu tudo aquilo lá. Atacaram a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do Oriente muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou o quê? Desejou morrer. Eu quero morrer, me tira minha vida, né? Ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Deus olha, Jonas, é uma planta, Jonas, é uma folhagem, Jonas. Lá a gente está falando de Nínive, a gente está falando de peixe, aqui está falando de uma plantinha, Jonas. E é isso mesmo que Deus vai tratar com Jonas, mostrando a Jonas que não é só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas ele é implicante. Não é só nos grandes acontecimentos, mas são nos acontecimentos pequenininhos, ele também é chato, ele é inconveniente, ele não sabe viver. E ele diz assim, né? No finalzinho do versículo 8: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, Deus devolveu a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Diz alguma razão, Jonas? Qual é a razão? E Deus mostra o que é razão para Deus. Você plantou, você regou, você fez alguma coisa, então, meu filho, ela não te pertence. Ela não te pertence. E você, um marmanjão desse, se importa com alguma coisa insignificante dessa, mas não se alegra de ver toda uma nação convertida, alegre na presença de Deus. E é isso que o texto fala no decorrer dele. Veja comigo. Versículo 9: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Cara chato, né? Mas versículo 10: mas o Senhor lhe disse: você tem pena, né? Pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu, Deus falando, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí Deus fala: a razão e a lógica está comigo. Veja que a palavra pena, ela é usada duas vezes aqui, quando Deus fala que para ele, no versículo 10,
Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta. Está vendo? Versículo 10, o início dele: você tem pena dessa planta. Finalzinho então do versículo 11: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? São valores da vida. Para Jonas tinha pena de uma planta, mas ele não tinha pena de um povo, de uma nação, das pessoas. A palavra pena aqui é compadecimento, se compadecer. Jonas se compadeceu, lógico, de uma maneira egoísta. Tadinha da planta. Tadinha da planta coisa nenhuma. Ele está tadinha porque perdeu a sombrinha dele, né? Perdeu a coisa boa dele. Mas, quer dizer, Deus fala: você tem pena disso, mas não tem pena disso. Qual é a razão? Qual é a lógica? O que é sensato aqui? E é dessa maneira que Deus quer nos fazer enxergar o valor da vida. Às vezes nós estamos nos apegando somente a pequenas plantas. E os grandes monstros da nossa vida são lagarta. Não é nada. E nós estamos fazendo disso o grande monstro, a grande fera. E dando um valor imenso para alguma coisa que nós nem fizemos por merecer. E não estamos tendo a visão correta, ou o compadecimento correto, ou o valor correto do que precisa ser valorado. Primeiro o valor da própria vida, depois o valor da vida dos outros. O valor da vida no sentido de você entender que você tem que ser uma pessoa contente, tem que ser uma pessoa alegre, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que está na missão de Deus. E outro, entender que essa missão não inclui só você, como Jonas achava que essa missão incluía só ele, mas essa missão inclui aos outros. Com quem você está preocupado essa noite? Você veio essa noite preocupado com alguém, para abençoar alguém dos seus parentes, dos seus amigos, da sua vizinhança, ou mesmo da nossa cidade? Será que o seu coração veio aqui: puxa, eu vou buscar a Deus, porque meu pai e minha mãe precisam se converter. Eu vou buscar a Deus porque meus parentes precisam do Senhor. Eu vou buscar a Deus porque São Paulo necessita da graça de Deus. Será que nós estamos aqui porque nós estamos com pena de nós mesmos, ou estamos com pena daqueles que merecem, precisam realmente dessa pena? A vida só tem razão se houver uma missão. E essa missão só pode ser cumprida se realmente eu aprender a viver sendo uma pessoa contente, uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz. O enfurecido, o deprimido, o que sempre quer morrer, aquele que não vê contentamento em nada, não é que a pessoa é ruim, foi criada com hábitos errôneos na sua vida, e Deus quer mudar esses hábitos. Então não tenha desesperança em você. Deus tem esperança em você, como tinha esperança em Jonas. Por que você acha que Deus estava tratando Jonas? Porque Deus tinha esperança em Jonas. Como Ele tinha esperança no povo dele, Ele tem esperança em você. E Ele trouxe você até aqui hoje à noite, ou você que está nos assistindo, nos ouvindo, para que hoje você tome uma atitude perante a vida. Uma atitude perante a vida correta, uma perspectiva da vida correta. Uma coisa que tenha razão para viver, uma razão, uma lógica. Não está baseada naquilo que você foi formado, na sua casa. Aqui não é o desmerecimento da casa, né? Tudo acontece na casa, tudo acontece na família, coisa boa e coisa ruim, e à sua volta. Mas parece que nós somos acumuladores de coisas ruins e hábitos ruins. E Deus quer cortar esses hábitos. Por quê? Não é só para que nós venhamos a cumprir a missão, mas para que nós mesmos venhamos a ser felizes, satisfeitos, realizados, vivendo uma vida que Ele tem para cada um de nós. Quando eu olho para Jonas, eu agradeço a vida de Jonas, porque foi através da miséria dele que eu conheci a minha miséria. Foi através das falhas dele que eu vi as minhas falhas. Foi através
da inquietação que Deus coloca Jonas, eu vejo como Deus me coloca em inquietação para me tirar, para me mover, para fazer que eu saia desse tipo de vidinha que a gente está tendo, para viver uma vida de missão impossível. Não viver e ver os outros viver, mas eu viver, eu experimentar. E o capítulo 4 é isso. Jonas, ele não só estava com dificuldade de fazer a missão de Deus, mas como ele também não vivia essa missão de Deus na sua vida. A nossa igreja quer ser uma igreja cuidadora. Nós queremos ter pessoas para cuidar de pessoas. Nós queremos receber pessoas para ajudar pessoas. A missão da nossa igreja é ajudar, é se compadecer, é não olhar somente para nós. Nós não estamos vindo aqui para orar por nós mesmos, mas nós queremos orar por aqueles que precisam. Queremos interceder e ajudar, entendendo que essa é a missão que Deus vai ter para a nossa vida. Eu não quero vir aqui na igreja só para sentar, para assistir quem dá o dízimo, assistir quem faz alguma coisa, eu quero participar, eu quero ser parte disso, eu quero viver isso na minha vida. É muito triste quando você é somente assistente, aquele que assiste, aquele que vê, aquele que observa, sempre esperando que alguma coisa dê errado, nunca esperando alguma coisa boa, esperando que alguma coisa dê errado. Mas, como eu disse, são hábitos. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, claro, jovem ainda, como sou, que hábitos, eles existem, mas eles podem ser mudados, eles podem ser tratados pelo Espírito Santo. Não tem hábito maior que Deus não possa arrumar ou resolver, e criar bons hábitos, né? Se você perguntar para mim, se o que você mais quer na vida, eu falo, quero ser feliz. Porque para mim felicidade era sinônimo de coisa errada. A pessoa está feliz porque tem alguma coisa errada. Hoje não, hoje eu quero ser feliz. Se eu vier fazer alguma coisa errada, foi não porque eu quis, aconteceu, mas eu quero ser feliz. E eu quero fazer a vontade de Deus. A missão da minha vida, qual é a missão da vida do pastor Fernando? Que faz ele aguentar a internação, soro, essas remédios todas, porque eu quero ser feliz. Feliz em todo momento. Mas não somente feliz, eu quero fazer a missão que Deus tem para mim. E quando nós estamos felizes e fazendo a missão, Deus está cuidando das nossas vidas, cuidando de nós. Eu lembro quando eu comecei a visitar, a primeira vez visitar a igreja, eu era jovem, então eu não queria me envolver com as pessoas, eu não queria fazer amizade na igreja, eu não queria me relacionar com ninguém, né? E eu lembro que eu entrava na igreja, porque um amigo me havia convidado, e eu sentava lá atrás, na zona leste, só para observar o que aqueles crentes iam fazer, né? Só para observar o que iria acontecer. Até que eu entendi assim, olha, a felicidade não está em observar, em ver os outros ser felizes, é você ser feliz. E foi quando eu aceitei a Jesus, aceitei a vida que Jesus tinha para mim, que é a vida de felicidade. E dentro dela encontrei a missão que Ele tinha para mim, a missão de levar essa graça, de levar que nem aqui diz pena, mas esse compadecer a outras pessoas. Então, quando eu olho para o outro e ajudo o outro, Deus está olhando para mim e me ajudando. Quando eu olho para mim mesmo, eu estou por mim mesmo. Deus não é por mim. Mas quando eu olho para o outro e ajudo o outro, Deus olha por mim e é por mim. E é tão bom fazer parte dessa missão. Quando eu olho para cada dia que Deus me dá, eu falo, é uma missão impossível. E a vida é gostosa por isso. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Vai ser cheio de experiências e coisas gostosas que Deus tem para cada um de nós. Mas essas mudanças implicam em você desejar, porque você viu que Deus deseja.
Mas você precisa desejar isso. Você precisa querer isso. Mas Deus não pode querer, Ele quer e está fazendo. Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar o seu hábito, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer você se envolver, Ele quer fazer você ser feliz, Ele quer dar a você a missão. Mas agora depende de você tomar uma atitude de falar: hábito fica, eu não quero mais ter o hábito depressivo, furioso, descontente, eu quero ser uma pessoa contente, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa com uma missão na vida. E isso é atitude. Feche seus olhos. Talvez você queira tomar essa atitude hoje. Será que você quer falar: Deus, eu me levanto, saio debaixo da planta, saio do abrigo e vou para a vida que o Senhor tem para mim? Deus, eu me levanto porque eu entendo que eu tenho vivido uma vida assim, uma vida descontente, depressiva ou furiosa, olhando somente para mim mesmo. Mas a partir de hoje eu quero tirar esse hábito, eu quero que o Senhor remova esse hábito, eu quero que o Senhor me ajude a mudar o meu hábito e eu quero começar a ser feliz. Não ser enfurecido nem deprimido, mas pelo contrário, ser misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e perdoador. Deus está aqui e Ele quer abençoar você nessa mudança de hábito. Se você deseja isso hoje à noite, se essa noite é a noite que você está falando: Senhor, tira esse hábito feio da minha vida, eu quero ser feliz hoje e eu quero mudar a missão da minha vida, levante, eu vou orar por você nesse momento, para que Deus possa abençoar a sua vida e a sua decisão. Lembre, é uma decisão. Decisão é você que faz, não sou eu e nem Deus, é você que toma essa decisão. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai ser com você, vai agir através de você, como agiu através de Jonas. Eu vou orar por você nesse instante. Pai querido, muito obrigado por essa noite, onde encerramos essa série de conferências sobre Jonas, um homem inacreditável, um personagem mesmo, mas que aprendemos tanto com ele, com a sua experiência. Obrigado porque houve a humildade de contar a história de um homem e trazer à luz a verdadeira história dos homens, da humanidade, das pessoas, e com ela um despertamento na nossa vida, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros e a perder a nossa vida, em vez de ganhar a vida que o Senhor tem para nós. Nessa noite nós nos colocamos em pé para falar: Senhor, entendemos, compreendemos totalmente que precisamos ser pessoas contentes, precisamos deixar a depressão, a fúria, buscar ter o caráter e a personalidade do Senhor, sermos pessoas compassivas, pessoas perdoadoras, pessoas amorosas, pacientes, cheias de amor. E nessa noite eu faço a opção de uma vida assim. Eu desejo uma vida assim, eu quero uma vida assim, e eu sei que o Senhor vai me ajudar, não somente para que eu mesmo viva e seja feliz, mas que eu possa levar a felicidade e a vida a muitas outras pessoas. Porque, Pai, uma vida feliz sem uma missão não é uma vida completa. Nós queremos uma vida feliz, mas uma vida com uma missão de levar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem, estar envolvidos no trabalho da Tua igreja, Senhor, de ajudarmos ao nosso próximo, de nos aproximarmos e vermos as necessidades dos outros. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos em pé, certos de que o Senhor ouve a nossa oração, como o Senhor ouviu a oração de Jonas e o jogou da boca do peixe, para que ele pudesse ter aquela experiência de ver toda uma cidade, toda uma nação convertida. Nós queremos ver os nossos familiares convertidos, nós queremos ver os nossos amigos convertidos, nós queremos ver a nossa cidade convertida, nós queremos ver os nossos inimigos convertidos. Senhor, nós queremos abençoar, queremos que mais pessoas venham para que nós possamos cuidar delas, abençoá-las. Por isso nós nos colocamos em pé, aceitando e recebendo que isso
entendemos hoje para as nossas vidas. E sabemos que o Senhor vai nos acompanhar e vai nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.